Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós estamos sempre aprendendo coisas novas na palavra de Deus, graças a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. E foram para Jericó. Está falando de Jesus, seus discípulos e uma grande multidão que acompanhava ele. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus e lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Que Deus abençoe a sua palavra. Todo milagre que acontece, ele tem um para quê. Milagre nenhum acontece só por ser milagre. Ele acontece para alguma coisa. Quem é que aqui nesses últimos dias viveu um milagre na sua vida? Esse milagre tem um para quê. Amém? Não fica aí só pensando: Jesus me abençoou. Ele te abençoou para alguma coisa que Ele quer fazer através da tua vida. Quem é que tem coragem de dizer amém? Amém. Eita, igreja maravilhosa. Vamos orar. Pai querido e amado, que Teu Santo Espírito fale com liberdade ao coração de cada um. Aquieta, Pai, nossas reclamações, aquieta nossas queixas, nossas lamúrias. Aquieta, Senhor, as nossas muitos questionamentos. Que agora o nosso coração possa ouvir a Tua palavra e que essa palavra seja uma água límpida, que lava, que purifica, que nutre, que sustenta, que restaura, que renova, que cura. Que a Tua palavra, Pai, tenha liberdade de fazer o que só ela tem capaz de fazer na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje já falamos vários ditados aqui, mas tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não vê. Aliás, é aquele que não quer enxergar o que vê. Eu estou falando isso, querido, porque esse capítulo, tem alguns capítulos na Bíblia que eles têm, a gente bota os nomes dele. Por exemplo, Lucas 15 é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Tem a dracma perdida, tem a ovelha perdida, tem o filho pródigo. E esse capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos é um capítulo que a gente diz que ele é cheio de cegos que veem, mas não enxergam. Cheio de pessoas que não viam o que é que Deus estava fazendo. Cheio de pessoas que não percebiam as possibilidades de Deus no meio de tudo que acontecia. A começar lá no início do capítulo, tem os fariseus que nunca entenderam a missão de Jesus.
nunca entenderam o chamado de Jesus, nunca entenderam o que é que Jesus veio fazer na terra. Eles estavam sempre questionando, estavam sempre perguntando, estavam sempre provocando, atiçando o Senhor Jesus. Eles perseguiam Jesus só para questionar tudo. Eles nunca entenderam. Mas na frente, nesse capítulo, a gente vê que até os próprios discípulos também não entendiam muitas coisas. Porque quando as crianças começaram a buscar o Senhor Jesus, os discípulos de Jesus repreenderam as crianças. E Jesus, deixai as crianças, porque delas é o reino dos céus. Quer dizer, os discípulos também não entendiam muitas coisas, né? Mas na frente, nesse mesmo capítulo, Jesus encontra com o jovem rico. E Jesus faz um chamado para esse jovem rico. Mas esse jovem rico não entendeu o chamado de Jesus. Ou melhor, não quis pagar o preço do chamado que Jesus estava lhe oferecendo. Não sabemos que destino ele tomou, mas perdeu a oportunidade de ver Deus realizar algo na vida dele. Mas na frente, nós vemos outra vez os discípulos de Jesus. Você sabe que discípulo de Jesus, às vezes, é uma prova. Mas Jesus já estava, querido, aqui, Jesus já estava a caminho de Jerusalém, onde ele ia ser preso, crucificado, ia passar por tudo, e Jesus já estava, vamos dizer assim, num período de pré-ansiedade. Tem gente que pensa, Jesus tinha ansiedade? Tinha. Ele já sabia o que vinha pela frente. Você, quando tem uma prova pela frente, tem um exame pela frente, tem uma cirurgia pela frente, tem um desafio pela frente, o negócio ainda é semana que vem, da outra semana, mas você já está nervoso hoje. Estou falando besteira aqui, minha gente? A ansiedade. Jesus já estava vivendo um período, se podemos dizer assim, pré-ansiedade, a sua paixão, e aí ele pega os seus discípulos disputando, discutindo quem ia ocupar o cargo. Quem é que ia receber o crachá da direita e o crachá da esquerda? E Jesus passa um sabão com muita educação na vida deles. Então a gente vê aqui, nesse capítulo, um capítulo que tem muita cegueira, porque muitas pessoas que estavam perto de Jesus não entendiam nada do que estava acontecendo. E isso traz muita esperança, queridos. Para nós que hoje estamos vivendo no meio de tantas situações. Então você entende por que às vezes você também não entende, não é? Mas o único aqui que enxergava, apesar de ser cego, era Bartimeu. Né? O único aqui que tinha visão era um cego. E eu queria fazer um paralelo, eu voltei a esse texto, para fazer um paralelo hoje, no momento atual que a gente está vivendo, querido. Ainda estamos na pandemia, agora já tem uma epidemia de gripe também, né? E nós vemos também muitas pessoas sem enxergar Deus no meio disso tudo. Muitas pessoas não conseguem ver Deus no meio disso tudo. Não conseguem perceber Deus fazendo o que Ele está fazendo no meio disso. As possibilidades que Deus está trazendo. E nós vemos hoje, querido, muitas pessoas negativas, muitas pessoas pessimistas, muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas vitimizadas, não é? Esperando o pior. Olha, ainda dizem que vai piorar. Pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Ainda tem pessoas, não é, falando de catástrofes piores que ainda vêm pela frente, já anunciando, olha, esse vai ser o pior verão do século. E a gente que morre de medo de água aqui, né? Então hoje, no tempo que a gente está vivendo,
Não é muito diferente no tempo que Jesus estava vivendo. Muitas pessoas assim, funestas. Conhece uma pessoa funesta? Não conhece não, né? Só fala do pior. Só fala que morreu, vai morrer, não tem mais jeito, não tem mais saída, não é? Ainda domingo passado a gente estava aqui falando de Jeremias e falando para a igreja que apesar de tudo que nós estamos vivendo, ainda há esperança para o futuro. Fala para o teu irmão, ainda há esperança para o futuro, ainda há esperança para 2022, ainda há esperança para a igreja, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua vida financeira. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então eu quero colocar o nosso foco aqui em Bartimeu, porque Bartimeu era cego, mas ele tinha visão. Ele era cego, mas ele enxergava as possibilidades que a fé poderia trazer para ele. Tem alguém aí? Será que você enxerga as possibilidades que a sua fé na obra perfeita e completa de Jesus na cruz do Calvário, você enxerga as possibilidades que o sacrifício de Jesus pode trazer para a tua saúde, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para esse país, para essa nação? Ele era cego, mas ele enxergava as possibilidades que a fé poderia trazer para ele. As possibilidades que a vida poderia trazer. Interessante, querido, ele vivia à beira do caminho, ele era um morador de rua. Ele vivia de esmolas. No entanto, esse homem, sentado à beira do caminho, morador de rua, dependendo de esmolas, ele ainda tinha esperança. Amém, querido? Diz um ditado que um homem prevenido vale por... E uma mulher prevenida vale por quantas? 10. Um homem prevenido vale por 2. Uma mulher prevenida, no mínimo, ela vale por 1/12. Amém, querido? Interessante as mulheres. Elas sempre têm alguma coisa na bolsa que pode resolver. Inclusive dinheiro. Que as mulheres digam aleluia. Por que eu estou dizendo isso aqui, queridos? Isso aqui é escavucar a Bíblia. Dizem os autores bíblicos, aqueles que estudam a palavra e sabem muito mais do que a gente, que provavelmente, eu fiz questão de frisar, provavelmente Bartimeu perdeu a entrada de Jesus em Jericó. Ele não viu Jesus entrar em Jericó, mas ele ficou sabendo por terceiros que Jesus estava em Jericó. Interessante isso, querido. E é interessante porque ele não viu Jesus entrar em Jericó, mas ele sabia quem era Jesus. E assim que ele teve a oportunidade, ele se colocou no caminho por onde Jesus provavelmente ia passar. Meu pai dizia, quem não arrisca, não petisca. Ele provavelmente foi para o caminho que Jesus teria que passar, porque Jesus iria voltar para Jerusalém, onde ele seria crucificado, né? E ele se colocou no caminho. Essa era uma oportunidade, querido, que Bartimeu não poderia perder. Nós já falamos isso várias vezes aqui. Existem oportunidades que não se perdem. E aí a gente tem que estar muito ligado em Deus. Existem oportunidades que você não pode perder. Prega para o teu irmão aí, ajuda ele. De repente está uma oportunidade aparecendo aí na vida dele.
uma possibilidade está aparecendo na vida dele. Existe oportunidade que você não pode perder, sabe por quê, queridos? Porque elas nunca mais vão se repetir. Nunca mais Jesus sairia de Jericó. Nunca mais Jesus entraria em Jericó. Jericó foi a última cidade que Jesus foi antes de voltar para Jerusalém, onde ele foi preso, açoitado, crucificado, morto, ressuscitou. Então, Bartimeu não podia perder essa oportunidade, porque nunca mais Jesus passaria ali. Então eu quero que você preste atenção. O homem era cego, morador de rua, dependendo de esmola, sozinho, mas ainda tinha fé, ainda tinha esperança, ainda tinha expectativa, ainda tinha a visão de uma possibilidade que poderia acontecer na vida dele. Amém? Aí eu faço uma pergunta para você hoje. E você? Que expectativas que você tem? O ano está acabando, vem outro ano aí. Que expectativas você tem? Que possibilidade de fé você vê? A igreja ficou calada. Não é? Deixa o Espírito Santo falar com você. Permita ele. Fala aí você, o Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo porque eu não quero perder o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero perder o que o Senhor tem para a minha casa, para a minha família. Vocês ficaram calados, queridos? Falei besteira aqui? Esse homem não tinha nada, mas tinha fé. Faltava tudo na vida dele, mas ele tinha expectativa. Ele tinha fé. Então, querido, presta atenção. Vamos prestar atenção em Bartimeu, porque a gente tem que aprender umas coisas aqui com ele. Primeira coisa que Bartimeu fez, já repetimos isso aqui, pequenas ações provocam mudanças. Repita isso mesmo. Diga para você, Roberto, suas pequenas ações, não fala Roberto não, porque você não é Roberto. Roberto sou eu. Fala o seu nome, Rogério, Isa. Suas pequenas ações provocam mudanças. Amém, querido? Então presta atenção. Primeiro que Bartimeu se fez, ele se colocou no caminho de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus, para ir para Jerusalém, ele teria que passar, né? Ele se colocou. Olha aí, meu irmão, nisso você já está no lugar, você já está no caminho de Jerusalém, você já está no caminho por onde Jesus está passando. Diaconisa Rose falava, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou presente. Então Jesus já está passando aqui por esse caminho. Amém? Se bobear, ele está sentado aí do teu lado. Amém, queridos? Primeira coisa que Bartimeu se fez foi se colocar no caminho. Não, ele vai passar por aqui. Você lembra de Zaqueu? O baixinho? Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. Amém? Primeira ação de Bartimeu, ele se colocou no caminho que Jesus ia passar. Uma segunda coisa que a gente vê aqui em Bartimeu, eu gosto dos detalhes da Bíblia, e a gente às vezes precisa ficar um bom tempo em cima de um texto para descobrir os detalhes. Ele ficou atento aos movimentos, ele ficou atento aos sinais, ele era cego, queridos. E você sabe que as pessoas cegas, deficientes auditivas, elas desenvolvem, visuais, elas desenvolvem muito a audição, né? Elas ficam muito, ele ficou atento aos sinais, aos barulhos. O vento sobra onde ele quiser.
né? Mas a gente ouve a voz do vento, a gente ouve o barulho que o vento faz. Então, presta atenção, ele ficou ali na beira do caminho, mas de orelha em pé, ouvindo qual era o movimento que estava acontecendo. Então, uma pergunta já para trazer isso para a nossa vida. Que vento que está soprando para o teu lado, meu irmão? Que vento que está soprando? Que barulho que você está ouvindo? Para você, você acha que as coisas vão melhorar ou vão piorar? Isso é o desespero dos pregadores. Você prega, 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 e aí é isso mesmo, não aprende nada. Porque quando a gente pergunta, o que você está esperando? Vai melhorar ou piorar? Piorar! Queridos, 2022 as coisas vão piorar ou melhorar? Não escutei, o que é que vai acontecer? O quê? Diga para o teu irmão, meu irmão, em 2022 vai melhorar. Para com essa praga que vai piorar, que vai piorar, que vai piorar. Bartimeu estava ali no caminho e eu digo, eu tenho que ouvir porque as coisas vão melhorar. E aí é o negócio, querido, você tem que estar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Senão fica lá só assistindo o jornal, e o jornal só diz que vai piorar, que vai piorar. Agora vem o Omicron, agora vem não sei o que, agora vem não sei o que. Então diga para você mesmo, se acalmando. Eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, porque as coisas vão melhorar para o meu lado, vão melhorar para a minha casa, vão melhorar para a minha família, porque eu sou uma pessoa de fé, eu creio em Jesus, eu creio nas possibilidades de Deus, eu creio no impossível de Deus. Em primeiro lugar, ele se colocou no caminho. Diga para o seu irmão, tu está no lugar certo hoje. Segundo, ele ficou atento ao que ele ouvia. Quem tem ouvidos, ele ficou atento ao que ouvia. De repente, ele ouviu um barulho. E ele soube que era Jesus que estava vindo. Ouvindo que era Jesus, os outros evangelhos disseram para ele, olha, é Jesus que está vindo. Ouvindo que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu repito, querido, pequenas ações fazem diferença. Vir a uma igreja faz diferença. Vir a uma igreja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus faz uma diferença. Gritar em nome de Jesus faz diferença. Quem é que pode gritar por Jesus aí? Tem alguém aí que pode levantar a sua voz e gritar por Jesus? Presta atenção, querido, que quando você começa a gritar por Jesus, clamar por Jesus, dar graças a Deus, dizer aleluia, a princípio, as reações podem ser negativas. A primeira reação que Bartimeu sofreu foi negativa, porque muitos o repreendiam para que se calasse. Há quem diga que muitos desses que repreenderam ele eram os próprios discípulos de Jesus. Eu já disse que tem discípulo de Jesus que você tem que ter muita fé. Amém? A primeira reação que ele sofreu foi que ele foi negativa, ele foi repreendido, para que ele se calasse. E tem uma coisa que o diabo quer, querido, que o nosso adversário quer, é que a gente se cale. Que a gente veja tudo que está acontecendo e se cale. E não fale nada. Ou pelo contrário, até concorda,
negativamente com aquilo que está acontecendo. Misericórdia mesmo, não é? Tem uma coisa que os incrédulos, os pessimistas, né, eles querem, é que a gente se cale, que a gente pare de acreditar, pare de dizer que a gente acredita que ainda tem uma saída. Gostei, minha irmã, pelo amém. Quem é que acredita que ainda há uma saída para o Brasil? Que ainda há uma saída para os incrédulos da tua família? Que ainda há uma saída para essa enfermidade? Que ainda há uma saída para a sua luta financeira? Amém? Tem muita gente que não gosta quando você... Não, mas Jesus vai me dar vitória. Não, mas eu vou confiando em Deus. Não, maior é a vitória, maior é a vitória, maior é a vitória que Jesus vai me dar. Tem muitos que não querem que você fale. E tem muitos que dizem, para de falar isso aí. Está agradecendo pelo quê? Não tem nada. Então, a primeira reação, querido, para nós que vivemos pela fé, e acreditamos nas promessas de Deus, e proclamamos as promessas de Deus, mesmo no meio de tudo que a gente está vivendo, né, a primeira reação que a gente vai sofrer muitas vezes é negativa. Para de falar essas coisas aí. Ah, dá um tempo, tá? Amém, querido? Vocês estão aí? Amém. Mas diz a palavra que ele gritava cada vez mais. A fé de Bartimeu era uma fé perseverante. Ele sabia que aquela era a oportunidade dele, mesmo debaixo de discordância, mesmo debaixo de oposição, mesmo debaixo de ataque, de crítica. Ele perseverou. É por isso que a Bíblia diz para você ter motivo de grande alegria, passar por muitas provações, porque elas levam você a uma fé íntegra, nada deficiente. Vem prova, meu irmão, glorifica a Deus. Vem prova, meu irmão, clama a Jesus. Vem prova que continua glorificando a Deus. Olha só o que aconteceu. A primeira reação foi negativa. Olha, quando você falar que acredita no milagre, a primeira reação que você vai encontrar é contrária. Vão fazer oposição a você. Mas depois vem uma outra reação a favor. Diz a palavra que Jesus parou e disse: chamem o cego. Presta atenção, querido. Quando você grita, Jesus para. Amém? Alguém aqui grita por Jesus? Clama por Jesus? Quando você clama, ele para. Segunda coisa interessante aqui que eu nunca tinha percebido. Jesus disse, olha o que Jesus disse: chamem o cego. Quem disse para ele que o homem era cego? Chamem o cego. Mas quem disse para Jesus que aquele que estava berrando era cego? Viu, meu irmão? Quando você clama, Jesus já sabe qual é o teu problema. Ele já sabe qual é a situação que você está enfrentando. Ele já sabe qual é a tua luta, qual é a tua prova. Basta você clamar pelo nome dele e ele já sabe do que você precisa. E aí, né, querido, a atitude das pessoas muda. Aqueles que eram contra Bartimeu mandavam ele se calar, né? Coragem. Ele está te chamando. É engraçado, né, querido? Quando você está por baixo, aí você sobe, está por cima. Coragem. Eu sempre acreditei em você. Eu sempre vi isso em você. Então preste atenção, queridos. Primeiro, Jesus se colocou no caminho. Ele ficou atento ao que ele ouvia. Não é? Ele começou a gritar. E aí, queridos, essa parte aqui, eu nunca, já preguei sobre esse texto várias vezes, mas eu nunca tinha olhado isso. Tem horas, querido, que para a gente ganhar, a gente tem que perder. Difícil isso, né? Difícil de engolir isso.
Mas tem horas que, se eu quero ganhar, eu preciso perder alguma coisa. Quer ganhar? Quem aqui quer ganhar uma esposa? Um esposo? Ninguém. Todo mundo desistiu. Olha só, quando você ganha uma esposa, ganha um marido, você perde alguma coisa. Perde a comidinha da mamãe, perde a mesada do papai, que agora quem vai ter que sustentar é teu marido. A igreja se calou. Então, querido, a gente vê na Bíblia que alguns, para ganhar, tiveram que perder. O filho pródigo teve que perder tudo para ganhar capa, para ganhar anel, para ganhar sandália. A mulher que perdeu as dracmas, lá de Lucas 15, ela precisou perder para ter festa na casa dela, para ela se alegrar. Né? Pedro teve que abrir mão da sua cooperativa de peixe para ser o principal dos apóstolos. Eliseu teve que abrir mão da sua junta de bois e do futuro garantia que ele tinha na casa do seu pai, porque ele cuidava da 12ª, 12 juntas de bois que tinham na casa do pai dele. Ele tinha um futuro garantido. E aí vem Elias e joga a capa sobre ele. Então ele perdeu alguma coisa para se tornar o profeta que mais milagres realizou depois de Jesus. Amém? E aqui, querido, Bartimeu, ele abriu mão da única coisa que ele tinha. Qual era a única coisa que ele tinha? A sua capa. Que era o pano com que ele se protegia, se guardava. Né? Quando você vê um morador de rua, eles têm sempre um pano junto com eles, né? Nas costas, carregando. E aqui, Bartimeu, ele teve que abrir mão da sua capa. Ele correu o risco. Quando ia Jesus, entre a capa e Jesus, o que é que você escolhe? Ele escolheu Jesus. Então ele abriu. Então, querido, tem perdas que pré-anunciam ganhos maiores que vêm pela frente. Vou repetir para você que talvez tenha perdido alguma coisa. Tem perdas que elas pré-anunciam ganhos maiores que vão vir pela frente. Se Jesus já sabia que ele era cego, por que Jesus perguntou para ele: o que é que você quer que eu lhe faça? Porque Jesus estava dando a oportunidade a Bartimeu dele expressar a sua fé, no que ele cria, no que ele acreditava que Jesus poderia fazer com ele. E Bartimeu, queridos, foi direto e objetivo: mestre, que eu possa ver de novo. Presta atenção, ele não jogou conversa fora. Isso é uma coisa que Deus tem falado comigo. Roberto, seja específico nas suas orações. Às vezes a gente fica pedindo uma porção de coisa, mas não está pedindo nada. Seja específico nas suas orações. Quer dizer, vamos fazer aqui um exercício breve. Fecha teus olhos. Só para você. Se Jesus te perguntasse agora, nesse momento que você está de olhos fechados, o que você quer que eu lhe faça? O que você diria para Jesus? Seja específico, meu irmão. Seja direto. Seja objetivo. Peça alguma coisa que vai fazer diferença. Pode abrir o olho. Quem aqui conseguiu ser específico? Hein? E aí Jesus disse: pois então veja, a tua fé salvou você. Então nós vemos aqui, querido, outra coisa que eu quero chamar a atenção,
se repetir, o papel da nossa autorresponsabilidade com as mudanças, com os milagres, com as respostas de oração, não é? Nem tudo depende só de Deus. Bartimeu teve que se colocar no caminho. Bartimeu teve que ficar atento ao barulho que acontecia. Bartimeu teve que gritar. Bartimeu teve que ter a paciência de aguentar aqueles que mandavam ele calar a boca. Ele aguentou. Bartimeu insistiu no seu grito. Né? Você vê que Deus, às vezes, Ele espera de nós algum tipo de atitude, algum tipo de postura, não essa postura de reclamação, de se queixar, de murmurar. Esse que está se queixando, murmurando, vai continuar. Deus, às vezes, espera que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. Não é? Ele se colocou no caminho, ele veio para a igreja. Tem gente que hoje está reclamando, mas não vem para a igreja. E se não vem para a igreja, não ouve o que Deus está falando. Não tem oportunidade de agir, de fazer alguma coisa. Amém? E ele, só repetindo, ele foi específico. E ele aqui, já estou terminando, a cura dele não foi apenas uma cura, não afetou apenas a Bartimeu, ela afetou os discípulos de Jesus, ela afetou a todo o povo. Não é? A cura de Bartimeu alcançou a muitos. Deus é um Deus coletivo, Deus é um Deus sistêmico. Ele quer fazer na tua vida, mas através da tua vida Ele quer alcançar muita gente. Amém? Essa é a maneira de Deus ver as coisas. E talvez estejam alguns aqui hoje como Bartimeu, queridos, isolados, sozinhos, esquecidos, quem sabe vitimados, meio à beira do caminho. Só que você sabe quem é Jesus. Pergunta para o teu irmão, você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Pergunta para o teu irmão. Não tem situação na tua vida que Jesus não possa mudar, que Jesus não possa alterar, que Jesus não possa transformar, nem na tua casa, nem na tua vida, nem na tua família. Amém, querido? Mas eu quero chamar a tua atenção que, como pequenas ações podem provocar não só mudanças, até milagres. Diz a palavra que Bartimeu se levantou, vamos dizer assim, que ele abriu mão da capa do vitimismo. Conhece pessoas que são vitimizadas? Parece que o mundo está contra ela, tudo é contra ela. Tudo atacam ela, tudo agridem ela, não é? Parece que Bartimeu se livrou dessa capa de vitimismo. Por isso que meu querido, qual é a capa que você hoje tem que se livrar para ir a Jesus e deixar Jesus fazer na tua vida o que Ele quer fazer? Qual é a capa que você usa para se desculpar? Qual é a capa que você usa para se justificar? Tem muita gente se justificando para não vir à igreja. O irmão Rogério deu um excelente testemunho, que até nos emocionou aqui na nossa reunião. A gente às vezes se esconde atrás de uma capa, querido, para não fazer o que Deus quer que a gente faça. Entendeu? A gente se esconde atrás de uma capa de desculpa, para não fazer, né? Jeremias deu uma desculpa. Eu sou muito moço. Moisés disse, eu sou língua de duro. Eu sou língua de duro, eu sou duro de língua. A gente está sempre dando uma desculpa para Deus, para não fazer o que Ele quer que a gente faça.
Amém, querido? A gente se esconde atrás de uma capa para não fazer nada, para não mudar nada. Amém, querido? Então isso aqui, querido, eu acho que dava uma outra mensagem. Viu, João? Você pode até continuar logo mais. Porque essa capa aqui, queridos, tem muitos nomes. Não abro mão da mágoa que me fizeram. Não abro mão do meu ressentimento. Não abro mão do rancor que eu tenho de fulano. É uma capa, querido. Não abro mão de perdoar. Ou melhor, não abro mão da falta de perdão. Vocês estão aí, minha gente? Às vezes o grande impedimento para muitas pessoas se levantarem é porque elas se escondem atrás de uma capa, elas não abrem mão daquela capa. Não, o que ele fez é imperdoável. Só para não fazer nada. Então, queridos, isso aqui é para a gente meditar. A mensagem é o anterior, viu? Aqui é só para você, meu Deus, qual é a capa? Atrás de que capa que eu estou me escondendo para não fazer o que Deus quer que eu faça? Para não me levantar e ir a Ele. E aí Ele fazer a cura que Ele quer fazer na minha vida. A restauração que Ele quer fazer na minha vida. Ou seja, para terminar, de mendigo, ele se tornou uma testemunha viva de Jesus Cristo. Os autores bíblicos dizem que ele serviu ao Senhor Jesus o resto da sua vida. Ele foi para Jerusalém, provavelmente assistiu à morte de Jesus e provavelmente estava no meio daqueles discípulos do início da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, de uma pessoa que era um mendigo, que não tinha ninguém, se tornou uma testemunha viva de Jesus Cristo. Então, para encerrar, queridos, nós estamos aí, ainda essa semana, vamos comemorar o Natal. E o Natal fala da presença de Jesus, do nascimento de Jesus. E onde está Jesus, os milagres estão presentes. Então, nesse Natal, um milagre pode acontecer dentro da sua casa. Amém, queridos? Só para provocar você, o que você gostaria que Jesus fizesse nesse Natal? Na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu encorajo você a ser específico. Fecha os olhos um tantinho aí. Enquanto você fecha os olhos, nossos músicos, flutuando, vêm aqui para o altar. Vou repetir a pergunta, querido. O que você gostaria que Jesus fizesse nesse Natal, na sua vida, na sua casa, na sua profissão, na sua família? E eu queria encorajar você a ser específico. Não perca. Bartimeu diz: Senhor, que eu volte a ver. Seja específico. Diga para Deus aquilo que vai fazer diferença na tua casa, na tua família. Mas eu deixo uma pergunta para você. Será que tem alguma capa da qual você tem que deixar para trás? Tem que se livrar? Para se levantar, ir a Jesus e receber o milagre que Ele tem? Nesse Natal, meu irmão, se livre da capa da mágoa, do rancor, do ressentimento. Não é que as suas dores não são verdadeiras, mas se você quer ver Jesus agir, não se prenda a capa nenhuma, a capa do orgulho, a capa da soberba, a capa de botar a culpa em todo mundo,
a capa da crítica, da mágoa, do ressentimento. Meu irmão, se livra dessa capa, porque Jesus quer fazer muito mais na sua vida. O que é esse rancor, esse ressentimento, essa falta de perdão diante de tudo que Jesus quer fazer na tua vida e através da tua vida para todos que estão ao seu redor? Então essa palavra deixa uma tarefa para a gente, queridos. Nesses próximos dias, que nós façamos orações específicas em relação ao Natal. Orações específicas. Mas que a gente também se livre de toda capa que possa nos distanciar daquilo que Deus quer fazer. A capa da teimosia. Alguém conhece a capa da teimosia? Eu quero, mas eu quero do meu jeito. Eu quero, mas da minha maneira. Eu quero, mas fulano vai ter que vir na minha frente, se ajoelhar e pedir perdão. Meu irmão, se livra dessa capa. Abra a mão da capa e abra o teu coração para o que Deus quer realizar. Você que tem um pedido específico a fazer para Deus, fique de pé no seu lugar. Um daqueles que me discipularam sempre dizia: Roberto, quando você pregar, você tem que botar uma pulga atrás da orelha da pessoa, para ela ir para casa pensando. Na Igreja Nova Vida, da primeira hora, se podemos dizer assim, quando o pastor acabava de pregar, era uma oração e nem louvor tinha. Para que a palavra nada tirasse a palavra do coração do crente. Mas a gente evoluiu, né? E hoje faz um pouco diferente. Abaixa a sua cabeça, quero orar por você. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que dias melhores virão. Apesar de tudo que você está vivendo, que não é pouco, existem possibilidades que você nem está vendo, que você não está nem imaginando, mas que Jesus já tem preparado para você. Mas para isso, a sua parte é a parte de Bartimeu. Tem que ficar na beira do caminho. É ficar de ouvidos atentos. É gritar na hora que gritar. É se desapegar dessa mágoa, desse ressentimento. Desapegar dessa coisa que te prende, essa capa. Se levantar. Que Bartimeu teve que se levantar e ir para Jesus. E aí Jesus fez muito além do que ele imaginava. Até hoje, queridos, nós estamos sendo abençoados aqui por causa de Bartimeu. Amém? Então, essa obra da capa aí, que o Espírito Santo faça uma obra no coração de cada um. Que o Espírito Santo faça essa obra no teu coração. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não estou aqui para fazer isso. Quem faz é o Espírito Santo. Mas eu estou aqui para orar a Deus por algo específico que você vai colocar diante de Deus. Algo que vai fazer diferença na tua vida. Algo que vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai mudar o teu futuro. E eu quero encorajar você nessa hora a colocar diante de Deus o seu pedido específico.
Se Jesus lhe perguntasse: o que queres que eu te faça? O que é que você diria? Abre teu coração aí com Jesus. O que eu quero que Deus me faça? O que ia mudar a minha vida? Pai querido e amado, eu quero te agradecer pela vida desses irmãos que tiveram paciência, Pai, de ouvir a Tua palavra. Eles hoje se sentaram aqui à beira do caminho. Alguns deles, Pai, nem piscaram. Ficaram atentos à Tua palavra do princípio ao fim. Alguns deles, na hora de gritar, souberam gritar. Alguns deles talvez tenham vivido dias em que têm recebido muitas palavras contrárias, mas mesmo assim, Ele está aqui na tua casa, buscando a tua presença. E eu quero te entregar, Pai, o pedido específico que Ele está fazendo para o Senhor. Só o Senhor sabe o quanto isso pode mudar a vida dele, pode mudar a família dele, a casa dele, o futuro dele. Então, Pai, ouve a oração do teu filho. Também vivendo uma série de necessidades, ele está na tua casa. Eu entrego esse pedido específico nas tuas mãos. E que ele veja, Pai, o Senhor fazer muito além do que ele está pedindo ou pensando. Eu te peço, Pai, que a noite de Natal, o dia de Natal, seja um dia ricamente abençoado na sua casa. Seja um dia de milagres, seja um dia de reconciliação, seja um dia de conserto, seja um dia de cura, seja um dia de libertação. Seja um dia que venha marcar o Natal de 2021. E que ele nunca se esqueça do que o Senhor fez no Natal de 2021. Eu abençoo a vida do meu irmão e desejo a ele e a sua família um feliz Natal com toda a sorte de bênçãos. Nós oramos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.